Eu sou Celina Bezerra, sou escritora e me dedico à literatura infantil com temas de inclusão. Eu sou formada em letras pela Universidade Católica de Salvador e quando eu terminei a faculdade de letras eu decidi fazer educação inclusiva também na Católica e educação da infância com ludicidade. Desde 2006 eu venho escrevendo crônicas e poesias e em 2017 eu lancei meu primeiro livro com tema de inclusão, que foi esse aqui, Bruna, uma amiga Down mais que especial. Eu percebi que existem livros que têm personagens com síndrome de Down na literatura infantil, porém, geralmente ele não é o protagonista da história. Tem a Cláudia Werneck, tem Meu Amigo Down na escola, Meu Amigo Down. No caso desse livro, Bruna, uma amiga Down mais que especial, é um livro que vai falar de respeito, que vai falar de amor, que vai falar de solidariedade. E a Bruna, que é essa personagem aqui, ela tem várias amigas na escola e eu fiz questão de colocar a questão das etnias aqui. São amigas loiras, ruivas, negras com a pele mais clara, negra com a pele mais escura. Aqui tem, ela gosta muito de abraçar, aí estão brincando de pique. E a nossa professora é idosa, é obesa, é grisalha. E existe uma questão bem importante, a solidariedade. Então, quando um professor, um pedagogo, um psicopedagogo vai escolher um livro para tratar de inclusão, ele precisa verificar o contexto em que acontece a história, ver todas as minúcias que podem ser trabalhadas dentro da sala de aula com as crianças com deficiência ou não. Então, esse é o livro Bruna, uma amiga Down mais que especial. Então, ele pode ser utilizado pelos pais, pelos professores, pelas tias, pelas avós, para falar sobre o tema inclusão. O segundo livro que eu escrevi, Sabrina, a menina albina. O albinismo é uma característica pessoal que vem, é genético. É no DNA que se forma o ser humano e aí algumas crianças nascem com albinismo. Existe albinismo em todas as etnias. Existem brancos albinos, negros albinos, orientais albinos, indígenas albinos. Então, não é uma característica só de pessoas negras. Agora, a incidência de nascer uma criança com albinismo em uma família negra é bem mais alta do que nas outras etnias. Eu não sei qual é a explicação. E não havia na literatura infantil um personagem com albinismo. E nessa história, a Sabrina, a menina albina, ela nasce, o Lucas, que é o irmão, fica encantado com a sua irmãzinha. E toda a história é bem interessante, inclusive o Lucas comenta que na escola ele aprendeu que existem albinos em todo o reino animal. Então, é outro livro que se pode trabalhar a inclusão de pessoas com albinismo. Muitas vezes na aula, na classe, na sala de aula, o professor tem uma criança com albinismo e não sabe explicar para os outros, nem precisa explicar, porque as crianças são inclusivas naturalmente. Mas existem professores que
que tem aquela dificuldade de comentar, se houver uma pergunta, por que que a sobrancelha é branquinha, por que que os cílios são branquinhos. Então, é um livro que é educativo, não só para as crianças, mas também para os adultos que tenham interesse de saber um pouquinho mais sobre um outro livro que é bem interessante, que também tem tema de inclusão, é esse aqui, O Outro Mundo de Pipo. O Outro Mundo de Pipo é de Gustavo Luiz Gava, e ele fala de uma criança com autismo. E é muito interessante porque enquanto a família toda pintava tudo, aqui o aniversário dele, tudo era muito colorido, mas para ele era tudo cinza, né? Então, assim, a visão, o que chama a atenção de uma criança com autismo ou com Asperger são outras. Então, esse livro ele é escrito por se eu não me engano, ele trata de síndrome de Asperger, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, autismo, né, transtorno do espectro autista, todos ligados direta e indiretamente ao universo da neurodiversidade. Então, é um livro que pode ser trabalhado também dentro da área da inclusão. Um outro livro que eu gosto muito é Joaninha Aninha, que é uma joaninha que nasceu sem as bolinhas. Então, é da minha amiga Miriam Leonila de Oliveira. Esse livro é fantástico, ele trata de bullying, ele trata de amizade, ele trata do quanto a família sofre quando seus filhos sofrem bullying também, então os pais ficam tristes. Então, é um livro bacana para ser trabalhado com as crianças, para falar sobre inclusão, para falar sobre bullying e para falar sobre respeito, sobre solidariedade. Então, é importante também dar uma olhada nesse livro. Outro livro muito interessante, O Peixe Nada na Terra do Tudo. É um livro que começa na metade, a escolha é sua. Então, você começa lá na página 14 e 15, você decide se quer ir para o lado direito ou lado esquerdo. Então, é um livro que trata também da parte do cérebro humano, de como que o cérebro funciona, o lado criativo, o lado da razão, muito interessante, e o autor é Everton Moraes. Antes de eu começar a escrever, eu pensei em escrever com doação, com afeto, com entrega. E eu quis dar um basta a todos os tabus e todos os mitos que envolvem uma criança com deficiência. Toda criança é capaz de aprender dentro do seu tempo. Algumas aprendem com mais velocidade, outras com menos, porém todas aprendem. Todo ser humano é capaz de aprender. Então, não era bacana saber que algumas escolas diziam: essa criança tem deficiência, essa criança com deficiência não consegue aprender. Ela vai conseguir aprender se houver dedicação, se houver entrega de quem está ali fazendo aquele trabalho de educação, né? Os educadores, os psicopedagogos podem perceber que, mesmo lentos, eles aprendem, cada dia aprendem uma coisa a mais. Uma outra característica dos livros inclusivos é o fato de se preocupar com as crianças que têm baixa visão.
Então aqui nós usamos a fonte 16, as letras estão todas em caixa alta, né? O contraste amarelo-preto aqui facilitam a leitura para as crianças com baixa visão. Esse é o livro Bruna, né? É o meu. É muito gratificante para mim receber o retorno daqueles pais, das crianças que têm acesso aos meus livros. Assim, quando uma criança albina ganha um livro desse, ela imediatamente diz: a Sabrina é igual a mim. Ou seja, a representatividade importa. No caso da Bruna, muitas crianças disseram: ela gosta de abraçar igual eu gosto de abraçar. Ou seja, a criança com síndrome de Down, ela tem uma amorosidade, é o amor em pessoa, né? Então aqui, inclusive, a Bruna segura um coração. E em todo a historinha tem coraçãozinho. Você vê que tem vários corações. Então é o amor que uma criança com deficiência tem pelos outros. É algo incrível. E não pode ser deixado de lado. Precisa ser registrado. Precisamos aprender com elas a amar os outros, né? Sem preconceito, sem distinção, né? E isso me causa, assim, eu tenho recebido retorno de professores que dizem que usaram o livro Bruna para fazer um teatrinho com as crianças. E nem sempre a criança que escolhe o personagem Bruna para representar a Bruna é uma criança com síndrome de Down ou uma criança com deficiência. Eles naturalmente se prontificam a interpretar o personagem com síndrome de Down sem nenhum preconceito também. E outra coisa são os joguinhos, os desenhos. Vamos agora desenhar. Os professores podem, depois de contar a historinha numa roda de conversa, numa roda de historinhas, pedir para as crianças desenharem o que chamou a atenção delas. Então, acho que é bem interessante essa questão. Eu quero remarcar aqui que existe 1 bilhão de pessoas no mundo com algum tipo de deficiência. Outro relato que eu recebi dos pais é que, pelo fato do livro ser bem ilustrado, as crianças acabam contando a história da Bruna com as próprias palavras. Quero agradecer o convite da turma de pedagogia da UNEB, da Unidade Lauro de Freitas, e espero ter contribuído para o seminário de vocês. Até a próxima!